questão física. Uma vez retirado o baço, os efeitos das forças que foram incorporadas ao organismo ainda existem, não cessam. Pode até acontecer que a presença de um órgão físico adoecido seja um obstáculo maior à preservação dos efeitos espirituais do que sua retirada. Isso acontece, por exemplo, em caso de grave afecção do baço. Se a retirada de um órgão gravemente doente for possível, em certas condições a falta desse órgão constitui um obstáculo menor ao desenvolvimento dos efeitos espirituais do que a presença do órgão doente, que se torna um empecilho constante ao desenvolvimento de forças espirituais. Por isso uma objeção como a que foi feita pertence àquelas inevitáveis quando ainda não se penetra mais profundamente na essência da ciência espiritual. Trata-se de uma objeção compreensível, mas ao mesmo tempo ela se extingue por si quando temos o tempo e a paciência para nos aprofundarmos mais no assunto. Certamente os senhores passarão pela seguinte experiência, quando estudamos a ciência espiritual com um determinado conhecimento, adquirido pela ciência materialista moderna, é possível que surjam contradições uma após outra, de forma a não entendermos mais coisa alguma. E quando formamos muito rapidamente um julgamento, não podemos chegar a outra conclusão senão a de que a ciência espiritual é absurda, e de que seus resultados não concordam de forma alguma com os da ciência natural. Porém, se nos ocuparmos com tempo e paciência do assunto, verificaremos que não existe a mínima contradição entre os dados obtidos pela ciência espiritual e os dados provenientes da ciência exterior. A dificuldade reside no fato de a amplitude do conhecimento antroposófico ou da ciência espiritual ser tão vasta que apenas partes podem ser consideradas. Quando as pessoas se aproximam dessas partes, podem facilmente sentir contradições como essa aqui caracterizada. Mas isso não nos deve intimidar, pois então nem poderíamos começar a introduzir a cosmovisão antroposófica na formação e no conhecimento globais de nossa época. Ontem tentei mostrar-lhes a alteração do ritmo provocada pelo baço em relação à alimentação exterior arrítmica do homem. Parti desse exemplo porque, de todas as funções do baço, esta é a mais compreensível. Todavia, embora sendo a função mais facilmente compreensível, não é a mais importante, nem a essencial, pois se assim fosse poderíamos concluir que, se o homem fizesse um esforço para reconhecer o ritmo correto de sua alimentação, gradativamente a atividade do baço se tornaria inútil, desse ponto de vista. Já por isso se vê que essa função, da qual falamos ontem, é a menos importante. Muito mais importante é o fato de em nossa alimentação nos defrontarmos com os alimentos como substâncias exteriores, com composição própria, e de os ingerirmos tal qual se encontram em nosso meio ambiente. Enquanto formos da opinião de que esses alimentos são substâncias mortas, ou, no máximo, preenchidas da vida que atribuímos às plantas enquanto aceitarmos isso, poderá parecer-nos que a substância externa ingerida pelo organismo como alimento seja metabolizada pelo que designamos por digestão, em seu sentido mais amplo. Certamente muitas pessoas imaginam que, ao ingerir alimentos, lidamos com uma substância indeterminada, completamente indiferente em sua relação conosco e que apenas espera ser metabolizada depois de ingerida. Mas não é assim que ocorre. Os alimentos não são como tijolos, passíveis de serem utilizados de qualquer forma numa construção a ser feita. Os tijolos permitem serem inseridos numa construção conforme o plano do arquiteto porque representam um material passivo, sem vida, pelo menos em relação à construção. Isso, porém, não acontece com os alimentos em relação ao homem. Tudo o que existe de substancial ao nosso redor tem certas forças internas, tem uma regularidade interior. E isto é o essencial de uma substância, ela tem regularidades interiores, dinamismos interiores. Portanto, quando introduzimos as substâncias alimentares exteriores em nosso organismo queremos inseri-las, por assim dizer, em nossa dinâmica interior, elas não permitem isso tão simplesmente. E sim fazem questão, no início,
de manter suas próprias leis, seus próprios ritmos e suas próprias formas de movimento interior. E se o organismo humano quer utilizar as substâncias para seu próprio fim, precisa primeiro aniquilar a dinâmica própria delas, precisa anulá-la. Ele não precisa apenas metabolizar um material indiferente, mas também agir contra as leis próprias das substâncias. O homem pode facilmente perceber que elas têm leis próprias quando, por exemplo, ingere um veneno forte. Ele perceberá logo que as leis próprias do veneno se fazem notar e tomam conta dele. Assim como o veneno possui um conjunto de leis interiores com que ataca o organismo, todo alimento que ingerimos possui-no do mesmo modo. Não se trata de algo indiferente, e sim de algo que se faz presente com sua própria natureza, sua própria entidade, tem seu ritmo próprio. E é a esse ritmo que o homem deve opor-se, de modo que no interior do organismo humano não apenas sejam metabolizados materiais construtivos indiferentes, primeiro deve ser superada a própria natureza desses materiais construtivos. Assim, podemos dizer que nos órgãos que primeiro se defrontam com as substâncias alimentares no interior do homem temos os instrumentos capazes de opor-se à vida própria dessas substâncias, tomando-se a palavra vida em seu sentido mais amplo. Não temos de transformar apenas o que nós mesmos provocamos pelo ritmo irregular da alimentação, mas também o que as substâncias alimentares contêm como ritmo próprio, que frequentemente contraria o ritmo humano. Dos órgãos que têm essa função, o baço é o mais exterior. Mas no processo de adaptação do ritmo, nessa transformação e rejeição, os outros órgãos citados também têm uma atuação importante. De forma que temos no baço, no fígado e na bile um sistema orgânico atuante de forma sinérgica. A função básica desse sistema é fazer recuar a natureza própria dessas substâncias alimentares quando elas passam ao organismo. Assim, a atividade desenvolvida pelo estômago, até mesmo antes de o alimento atingir, bem como os efeitos da secreção da bile e da atividade do fígado e do baço, isso tudo provoca a rejeição à natureza própria das substâncias alimentares exteriores. Portanto, só depois que a ação desses órgãos faz frente aos nossos alimentos é que estes se adequam ao ritmo interno do organismo humano. Somente depois de submetermos os alimentos ingeridos à ação dos órgãos citados, provocando sua transformação, é que temos dentro de nós aquilo que pode ser recebido pelo sistema orgânico portador e instrumento do nosso eu, que é o sangue. Antes de qualquer substância alimentar externa poder passar ao sangue, de modo que este possa ter a capacidade de ser o instrumento para o nosso eu, todas as leis próprias do mundo exterior devem ser anuladas e o sangue deve receber as substâncias alimentares de forma condizente com a própria natureza do organismo humano. No baço, no fígado e na bile, bem como na retroação de sua atividade sobre o estômago, temos os órgãos que adaptam as leis do mundo exterior, do qual retiramos nosso alimento, a organização interior, ao ritmo interior humano. A natureza humana, como um todo, não se defronta com todos os seus membros apenas com o mundo interior. Essa natureza humana interior precisa estar numa correspondência constante, numa constante interação viva com o mundo exterior. Essa interação viva com o mundo exterior é justamente interrompida pelo fato de os três sistemas orgânicos, fígado, bile e baço, se defrontarem com as leis do mundo exterior enquanto nos relacionamos com ele pelos alimentos. Através dos três sistemas orgânicos se anulam as leis exteriores a partir do interior. Se estivesse apenas sob a ação desses sistemas orgânicos, o organismo humano se isolaria completamente do mundo exterior, tornando-se uma entidade totalmente estanque. Por isso é igualmente necessário algo diferente. Tal como, por um lado, o homem precisa de sistemas orgânicos pelos quais o mundo exterior é transformado de maneira a adaptar-se a seu mundo interior. De outro lado, ele precisa estar em condições de apresentar-se diretamente ao mundo exterior com o instrumento do seu eu, ou seja, deve relacionar seu organismo, que do contrário seria apenas uma entidade isolada em si mesma, diretamente com o mundo exterior.
Enquanto o sangue, por um lado, se relaciona com o mundo exterior apenas para receber deste o que deixou de ter suas leis próprias, por outro lado ele se relaciona com o mundo exterior de modo a poder aproximar-se deste diretamente. Isso acontece quando o sangue circula pelos pulmões e entra em contato com o ar exterior. Então ele é renovado e estruturado de tal forma, pelo oxigênio do ar exterior, que nenhum atenuante pode confrontar-se com essa estruturação, de modo que, efetivamente, o oxigênio do ar se apresenta ao instrumento do humano de acordo com a própria natureza e essência deste último. Assim se evidencia diante de nossos olhos o fato bastante estranho de o sangue, o mais nobre instrumento do homem, a ferramenta de seu eu, se apresentar como uma entidade que recebe toda a substância alimentar cuidadosamente filtrada pelos sistemas orgânicos já mencionados. É por esse meio que o sangue é capaz de tornar-se uma expressão total da organização interior do homem, do ritmo interno do homem. Contudo, é pelo fato de o sangue entrar em contato direto com as substâncias do mundo exterior, substâncias possíveis de serem admitidas em seu conjunto de leis e em sua dinâmica sem terem de ser diretamente combatidas, que esse organismo humano não é algo isolado em si, estando em pleno contato com o mundo exterior. Também desse ponto de vista temos, pois, no sistema sanguíneo humano algo maravilhoso diante de nós. Temos nele um meio de expressão real, o verdadeiro do eu humano que, de fato, se dirige tanto ao mundo exterior quanto à própria vida interior. Assim como vimos que o homem se dirige às impressões do mundo exterior por meio de seu sistema nervoso, ou seja, assimila o mundo exterior, por assim dizer, pelo desvio através dos nervos ele também entra em contato direto com o mundo exterior através de seu sangue à medida que este absorve o oxigênio do ar pelos pulmões. Desse modo podemos dizer que temos dois sistemas antagônicos tocando-se, por assim dizer, no sangue, o sistema do baço, fígado e bile, por um lado, e o sistema pulmonar, por outro. Os mundos exterior e interior se encontram diretamente no organismo humano, por intermédio do sangue, pelo fato de este entrar em contato com o ar exterior, de um lado, e de outro com as substâncias alimentares, das quais foi retirada a natureza própria. Podemos dizer que no homem se chocam duas atividades cósmicas com polos de eletricidade positiva e negativa. E facilmente podemos imaginar onde se localiza o sistema orgânico destinado e adequado para receber a atuação do choque dos dois sistemas cósmicos de força. Os sucos alimentares transformados agem até no coração enquanto o sangue flui através dele. Até dentro do coração, enquanto este é atravessado pelo sangue, atua o oxigênio do ar que vem ao sangue diretamente do mundo exterior. Assim o coração é o órgão onde se encontram esses dois sistemas aos quais o homem está intercalado, aos quais ele se une pelos dois lados. Podemos considerar esse coração humano unido, por um lado, ao organismo interior humano e, por outro, diretamente ao ritmo e à dinâmica do mundo exterior. Ora, ao colidirem dois sistemas como esses, poderia acontecer que sua interação resultasse diretamente numa harmonia. Poderíamos imaginar que esses dois sistemas, o do macrocosmo, que atua em nós através do oxigênio ou do próprio ar que absorvemos, e o do microcosmo, do nosso próprio organismo interior, que transforma os alimentos, criasse uma compensação harmoniosa no sangue quando este fluísse pelo coração. Se assim fosse, o homem estaria inserido em dois mundos que, de certa forma, criariam seu equilíbrio interior. Veremos, porém, no decorrer destas conferências, que não é isso que acontece na relação entre o mundo e a entidade humana. Em realidade, o mundo tem um comportamento, por assim dizer, totalmente passivo, apenas irradiando suas forças e concedendo ao homem criar, por meio de uma atividade interior própria, a compensação entre os dois sistemas em cujos efeitos estamos intercalados. Cada vez mais reconheceremos como essencial que, por fim, sempre resta ao homem algo para sua atividade interior, e que lhe cabe estabelecer a compensação,
o equilíbrio interior, até mesmo em seus órgãos. Portanto, devemos procurar também no próprio organismo humano a compensação, a harmonização desses dois sistemas cósmicos. Temos de admitir de antemão que essa harmonização não se dá, sem mais nem menos, pelas leis do mundo exterior que penetram diretamente no homem e pelas leis interiores próprias em que ele transforma as do mundo exterior absorvidas pela alimentação. A harmonização deve estabelecer-se por um sistema de órgãos próprio. É necessário que o homem produza harmonização dentro de si. Isso não ocorre por processos conscientes, mas por processos que se passam de modo totalmente inconsciente no interior do organismo humano. Essa compensação entre os dois sistemas é produzida pelo fato de, entre o sistema baço, fígado, bile, por um lado, e o sistema pulmonar, por outro, os quais se encontram face a face no sangue que circula pelo coração-traço, estar intercalado o que designamos como sistema renal, que também tem uma íntima ligação com a circulação sanguínea. No sistema renal são harmonizados entre si os efeitos exteriores provindos do contato direto do sangue com o ar e aqueles originados dos órgãos internos do homem, onde os alimentos primeiro devem ser preparados para perderem sua natureza própria. No sistema renal temos, portanto, um sistema compensatório pelo qual o organismo é levado a entregar o excesso que resultaria de uma interação desarmônica entre os outros dois sistemas. Com isso confrontamos a organização interior global, ou seja, os órgãos do aparelho digestivo, incluindo o fígado, o baço e a bile, com o sistema sanguíneo, para o qual esses órgãos inicialmente desenvolveram sua atividade preparatória. E por outro lado defrontamos esse sistema sanguíneo com aqueles órgãos por cujo intermédio é enfrentado o isolamento unilateral, criando-se a compensação entre o sistema interno citado e o que vem de fora. Se imaginarmos o sistema sanguíneo e seu centro, o coração, colocados no meio do organismo, e ainda veremos o quanto isso se justifica, teremos ligado a esse sistema cardio-sanguíneo tanto o sistema fígado, bile, baço quanto o sistema pulmonar, que está relacionado de outra forma com o coração. Entre os dois está intercalado o sistema renal. Veremos ainda, mais tarde, quão interessante é a relação entre os sistemas pulmonar e renal. Por enquanto não nos aprofundaremos nisso, mas observaremos o todo em seu contexto. Se desenharmos os sistemas bem simples e esquematicamente lado a lado, já poderemos reconhecer, a partir dessa representação esquemática, como a organização interior humana se encontra numa determinada relação, apresentada por nós de modo a termos de reconhecer no coração e no sistema sanguíneo correspondente o elemento mais importante. Ora, já apontei o fato, e ainda veremos com mais detalhes até que ponto tais designações se justificam, de no ocultismo os efeitos do baço serem denominados saturninos, os do fígado jupiterianos e os da bile marcianos. Pelo mesmo motivo, o conhecimento oculto vê no coração e no sistema sanguíneo ele pertencente a algo que faz jus ao nome Sol, no organismo humano, tanto quanto o Sol exterior no sistema planetário. O sistema pulmonar é designado pelo ocultista, seguindo o mesmo princípio, como Mercúrio, e o sistema renal como Vênus. Com a designação desses sistemas do organismo humano, mesmo que não nos preocupemos, por enquanto, com a justificação desses nomes, já apontamos a algo como um sistema cósmico interior, o que ainda complementamos pelo fato de isso nos ter colocado na posição de observar também a relação dos dois sistemas orgânicos que se ligam ao sistema sanguíneo. Somente ao observarmos as relações nesse sentido é que aquilo que podemos denominar mundo interior humano propriamente dito se nos apresenta numa totalidade. Nas próximas conferências tentarei mostrar-lhes ainda que o ocultista realmente tem razões para imaginar a relação do Sol com Mercúrio e Vênus de maneira análoga à relação que no organismo humano supomos haver entre o coração, o pulmão e os rins. Disso podemos concluir que no instrumento de nosso eu, em nosso sistema sanguíneo, que expressa seu ritmo no coração, há algo, por assim dizer,
determinado pelo sistema cósmico interior do homem em toda a sua estruturação, em sua natureza interior e em sua essência. Ele precisa estar encaixado nesse sistema global, macrocósmico, para poder viver, como de fato vive. Já mencionei frequentemente que no sistema sanguíneo do homem devemos reconhecer o instrumento físico do nosso eu. E já sabemos que o eu, tal como possuímos, só pode existir tendo como base um corpo físico, um corpo etérico e um corpo astral. Dentro do mundo que é o nosso, não podemos imaginar um eu humano voando livremente pelo universo. Um eu humano pressupõe como base um corpo astral, um corpo etérico e um corpo físico. E assim como o eu pressupõe, espiritualmente, os três citados membros da entidade eu humana, seu órgão físico, o sistema sanguíneo, também pressupõe essas imagens físicas dos corpos astral e etérico. O sistema sanguíneo, portanto, só pode desenvolver-se fundamentado em algo diferente. Enquanto a planta se desenvolve simplesmente tendo por base a natureza inorgânica que a envolve e a partir da qual ela, por assim dizer, cresce, temos de reconhecer que o mundo exterior não serve, sem mais nem menos, como base suficiente para o organismo sanguíneo do homem. A natureza exterior necessita primeiro sofrer uma transformação. Assim como o corpo físico do homem precisa primeiro dispor de um corpo etérico e de um corpo astral, o que flui para dentro como substância alimentar precisa primeiro ser transformado para poder servir de instrumento ao eu humano. Mesmo se pudermos dizer que esse instrumento físico do eu humano, o sangue, é determinado pelo pulmão a partir de fora, o próprio pulmão é um órgão da organização corpórea física. Isso significa que não é esse órgão, mas o ar por ele inspirado, que permite a um ritmo exterior atuar sobre o sangue. Temos de distinguir entre o que chega ao homem de fora sob forma de ar inspirado, permitindo ao homem permear diretamente seu sistema sanguíneo, e aquilo que não atinge diretamente o instrumento vivo do eu no organismo, o sangue traço, mas se aproxima, da forma já caracterizada, pelo desvio através da alma, sendo assimilada pelo homem ao receber as impressões do mundo exterior pelos sentidos e estes últimos, por sua vez, transmitirem suas impressões até o quadro sanguíneo. Por isso podemos dizer que o homem não só entra em contato direto, substancial, com o mundo exterior por meio do ar, sendo que esse contato atua até seu sangue, mas também através dos órgãos dos sentidos, de forma a tratar-se de um contato não material, tal como ocorre no processo perceptivo que a alma desenvolve ao entrar em relação com o mundo. Temos algo que se acrescenta ao processo respiratório como um processo mais elevado, como um processo respiratório espiritualizado. Enquanto absorvemos substancialmente o mundo exterior através do processo respiratório, absorvemos algo em nosso organismo, pelo processo de percepção, e com percepção estou me referindo a tudo que o homem assimila como impressões exteriores, através de um processo respiratório espiritualizado. Surge agora a seguinte pergunta: como esses dois processos agem conjuntamente, visto que no organismo humano tudo deve exercer uma influência recíproca? Ocupemo-nos mais atentamente dessa questão, pois disso dependerá algo essencial, para podermos apresentar diante de nossa alma a resposta inicialmente hipotética a ser dada hoje. Devemos certificar-nos de como pode acontecer uma ação conjunta, uma influência recíproca entre tudo o que atua pelo sangue com o que dele resultou devido ao fato de terem ocorrido todos esses processos internos, e o que resulta do sangue quando realizamos processos perceptivos externos. Temos de reconhecer que aí pode haver uma interação. Apesar de o sangue ser filtrado tão minuciosamente de forma tão variada, apesar de tanta coisa acontecer a fim de fazer dele uma substância tão maravilhosamente organizada para tornar-se o instrumento de nosso eu, mesmo assim o sangue é uma substância física e, como tal, pertence ao corpo físico. Por isso podemos concluir que inicialmente nos parece haver uma distância muito,
muito grande entre o que atua como processos físicos no sangue humano e o que reconhecemos como nossos processos de percepção realizados pela alma. Esta é uma realidade indubitável, pois quem quisesse negar que as percepções, os conceitos, as ideias, os sentimentos, os impulsos da vontade sejam tão reais como uma substância sanguínea, uma substância nervosa, uma substância hepática, uma substância biliar e assim por diante, seria aquela pessoa que, por motivo muito peculiar, não saberia pensar. O modo como essas coisas se relacionam pode ser o ponto controvertido das cosmovisões. Estas podem discutir se, digamos, os pensamentos são apenas efeitos quaisquer da substância nervosa ou outra similar. Aí pode iniciar-se o atrito entre as cosmovisões. Mas não pode haver discussão, por se tratar de uma coisa óbvia, sobre o fato de nossa vida anímica interior, nossa vida de pensamentos, nossa vida de sentimentos, tudo que se baseia em percepções e impressões exteriores, representar uma realidade em si. Notem bem, não estou falando em realidade isolada, e sim numa realidade em si, pois nada no mundo está isolado. Com a expressão realidade em si quero apenas apontar o que pode ser observado como realidade, e aí se incluem os pensamentos, os sentimentos e assim por diante, da mesma forma como o estômago, o fígado, a bile e o baço. Ao colocarmos, porém, essas duas realidades em paralelo, podemos notar outra coisa. De um lado tudo que representa algo material, físico, embora tão fortemente filtrado como o sangue, e de outro que de início parece nada ter a ver com algo físico, ou seja, os conteúdos da alma, os sentimentos, os pensamentos e assim por diante. De fato, a observação desses dois tipos de realidades trouxe tantas dificuldades ao homem que a essa observação se associaram as mais diversas respostas, provenientes das mais diferentes cosmovisões. Há cosmovisões que admitem uma ação direta do anímico, do racional, do sentimental sobre a substância física, como se o pensamento pudesse atuar diretamente sobre ela. Há outras, as materialistas, que se opõem a isso, supondo que os pensamentos, os sentimentos e assim por diante sejam simplesmente produzidos pelos processos físicos substanciais. A disputa entre essas duas cosmovisões teve, durante longo tempo, um papel importante no mundo exterior, mas não para o ocultista, para quem essa contenda é uma contenda de palavras vazias. E finalmente, quando não se encontrava mais saída, apareceu nos últimos tempos algo que recebeu o estranho nome de paralelismo psicofísico. Como não havia a solução a respeito de qual dos dois pensamentos seria o correto, se é o espírito que age sobre os processos corporais ou se são os processos corporais que agem sobre o espírito, admitiu-se simplesmente tratar-se de dois processos correndo paralelamente. Dizia-se que enquanto o homem pensa, sente e assim por diante, determinados processos ocorrem paralelamente em seus sistemas orgânicos físicos. A percepção eu vejo vermelho corresponderia a algum processo material dentro do sistema nervoso. O que nós vivenciamos frente a uma impressão vermelha, o que sentimos como alegria ou dor diante dela, corresponde a um processo material. Mas não se vai além de dizer que apenas corresponde. De fato, essa teoria anula todas as dificuldades à medida que simplesmente as afasta. Ora, todos os atritos desencadeados nesse campo, inclusive a ineficiência do paralelismo psicofísico, partem do fato de se querer resolver tais questões num nível em que não é possível resolvê-las. Lidamos com processos não materiais quando focalizamos as atividades de nossa vida anímica interior, e lidamos com processos materiais mesmo quando observamos algo tão sutilmente organizado como o sangue. Se colocarmos essas duas coisas, a atividade física e a atividade anímica, frente a frente, e se quisermos descobrir, por meio de reflexão, como ambas interagem, essa reflexão não trará resultados. Pela reflexão podemos encontrar qualquer solução ou falta de solução arbitrariamente.
Só podemos julgar algo a respeito dessas questões quando realmente nos apropriamos de um conhecimento superior, que não para na contemplação física do mundo exterior nem no pensamento ligado meramente ao mundo exterior físico. Temos de encontrar uma forma de conhecimento que se eleve àquilo que, ultrapassando o físico, conduz ao mundo suprafísico. De um lado temos de elevar-nos do material ao supramaterial, ao suprasensível, mas por outro lado temos de elevar-nos também de nossa vida anímica, que se passa no mundo físico, aquilo que subjaz a nossa vida anímica no mundo suprafísico, pois no mundo físico vivemos também com nossa vida anímica, com todos os nossos sentimentos e assim por diante. Portanto, precisamos elevar-nos a um mundo suprafísico partindo de dois lados. Para nos elevarmos do lado material para o mundo suprafísico, são necessários os exercícios anímicos que permitem ao homem olhar por trás dos sentidos exteriores, por trás do véu de que falei, no qual se entrelaçam nossas impressões sensoriais. Essas impressões sensoriais, nós também as temos à nossa frente quando observamos o organismo humano exterior, e também no caso daquilo que é mais sutilmente organizado no organismo humano, o sangue, estamos lidando com algo físico-sensorial. São necessários exercícios anímicos para conduzir o homem ao mundo suprassensível. Inicialmente ele precisa descer um nível abaixo daquele em que se encontrava quando podia absorver as impressões anímicas, um nível abaixo do plano do domínio físico. Nos subterrâneos do mundo físico sensorial, o corpo etérico se lhe defronta como elemento suprassensível da organização humana. Esse corpo etérico, do qual ainda falaremos mais detalhadamente do ponto de vista da fisiologia oculta, é uma organização suprassensível que devemos imaginar simplesmente como sendo a substância básica da qual se estrutura o organismo sensível do homem, e da qual este é uma imagem, uma reprodução. Naturalmente o sangue também é uma reprodução desse corpo etérico. Portanto, enquanto nos colocamos um nível atrás do organismo físico sensível, encontramos agora um membro suprassensível no corpo etérico humano. Surge então a pergunta: será que podemos atingir esse domínio suprassensível partindo também do outro lado, do lado anímico, de nossas sensações, pensamentos e sentimentos, os quais elaboramos a partir das impressões do mundo exterior? Aí constatamos, no entanto, que não conseguimos chegar ao organismo etérico de modo tão imediato como vivenciamos nossa vida anímica. Todavia, e permitam-me terminar com isto as considerações de hoje quando trabalhamos em nossa alma acontece que primeiro recebemos as impressões exteriores, o mundo exterior age sobre os sentidos, e depois elaboramos as impressões exteriores em nossa alma, mas além disso fazemos ainda outra coisa, armazenamos, por assim dizer, essas impressões recebidas dentro de nós. Basta os senhores pensarem no simples fenômeno da memória, da recordação. Ao se lembrarem de algo que, anos atrás, lhes proporcionou impressões baseadas em percepções exteriores, bem como a formação de representações mentais sujeitas a emergir das profundezas de suas almas, vindo-lhes então a lembrança, por exemplo, algo bem simples, uma árvore ou um odor. Os senhores deverão admitir que armazenaram em suas almas, da impressão exterior, algo que pode permanecer. No entanto, uma observação da própria vida anímica, que por sua vez só pode ser obtida mediante exercícios da alma, mostra-nos o seguinte: no momento em que nossa vida anímica avançou a ponto de podermos chamar de volta as impressões armazenadas como representações de memória, nós não atuamos apenas em nosso eu, com nossas vivências anímicas. Inicialmente é o que acontece quando nos colocamos com nosso eu perante o mundo exterior, absorvemos dele impressões e as elaboramos no corpo astral. Mas se fizéssemos apenas isso, esqueceríamos tudo logo em seguida. Quando tiramos conclusões, trabalhamos no corpo astral. Todavia, quando fixamos as impressões tão firmemente, dentro de nós, que podemos trazê-las à tona depois de algum tempo,
até mesmo após alguns minutos impregnamos em nosso corpo etérico as impressões recebidas por meio de nosso eu e elaboradas por nosso corpo astral. De modo que nas representações da memória encontramos o resultado da atividade anímica em contato com o mundo exterior, e que, a partir do eu, foi comprimido para dentro do corpo etérico. Se então temos a capacidade de, a partir de nossa alma, comprimir nossas representações da memória para dentro do corpo etérico, e se, por outro lado, reconhecemos o corpo etérico como a expressão suprassensível mais próxima de nosso organismo, resta-nos perguntar como se dá essa compressão. Em outras palavras, como se passa o fato de o homem levar realmente ao corpo etérico que, em verdade, é elaborado no corpo astral. Como ele pode transferir isso ao corpo etérico? Essa transferência acontece de maneira muito curiosa. Se observarmos bem esquematicamente a circulação do sangue por todo o corpo humano, compreendendo esse sangue como a manifestação física exterior do humano, veremos, observando agora como se estivéssemos colocados dentro do corpo etérico como eu trabalho em correspondência com o mundo exterior, como ele recebe as impressões e as condensa em representações mentais. De fato, veremos que nesse processo o sangue não é apenas ativo, mas que em todo o seu curso, principalmente em direção ascendente e menos na descendente, ele estimula o corpo etérico, de modo que vemos desenvolver-se neste, por toda parte, correntes que tomam um curso bem determinado. Elas aparecem como que associando-se ao sangue, dirigindo-se do coração à cabeça e concentrando-se nesta. Permitam-me usar agora uma analogia exterior. Essas correntes juntam-se aproximadamente como correntes de eletricidade que fluem para uma ponta colocada diante de outra ponta a fim de procurar alcançar o equilíbrio entre a eletricidade positiva e a negativa. Se observarmos agora esse processo de maneira esotérica, com a alma treinada adequadamente, veremos aquelas forças etéricas aglomerar-se num ponto sob uma enorme tensão. São forças etéricas provocadas pelas impressões que agora querem tornar-se certas representações de memória, pretendendo gravar-se no corpo etérico. As forças etéricas mostram nitidamente que querem transformar-se em forças de memória. Quero desenhar de um modo realmente representativo as últimas ramificações dessas correntes etéricas em direção ao cérebro e sua condensação. Vemos uma poderosa tensão que se acumula num ponto, como que dizendo, quero entrar no corpo etérico. Vemos também que outras correntes vêm em sentido contrário às correntes etéricas da cabeça, sendo que partem principalmente dos vasos linfáticos e se aglomeram de forma a contrapor-se à primeira corrente. Assim, quando uma representação da memória quer formar-se, temos no cérebro duas correntes etéricas opostas que se concentram com a maior força possível, analogamente à eletricidade positiva e negativa que se concentra com a maior tensão possível em seus polos, procurando equilíbrio. De fato, entre as duas correntes etéricas se estabelece um equilíbrio, e, uma vez estando este realizado, uma representação tornou-se representação de memória e incorporou-se ao corpo etérico. Essas realidades suprassensíveis, essas correntes suprassensíveis no organismo humano expressam-se sempre de maneira também criar para si um órgão físico, sensível, que devemos encarar como uma materialização dessas correntes. Assim temos, situado no mesencéfalo, um órgão que é a expressão física e sensível daquilo que quer formar-se como representação da memória. A esse órgão se opõe um outro, no cérebro, que é a expressão daquelas correntes, no corpo etérico, advindas dos órgãos inferiores. Esses dois órgãos no cérebro humano são a manifestação física e sensível dessas duas correntes no corpo etérico humano, constituem como que os últimos indícios da existência dessas correntes no corpo etérico. Essas correntes, por assim dizer, se condensam tão intensamente que apreendem a substância corpórea humana e a condensam, formando esses órgãos.
Temos realmente a impressão de que de um órgão irradiam claras correntes luminosas fluindo para o outro órgão. O órgão físico que quer formar a representação da memória é a epífise, e a parte receptiva é a hipófise. A que os senhores têm, num lugar bem determinado do organismo físico, a expressão física exterior para a atuação conjunta entre o anímico e o corpóreo. Isso deve ser apenas uma descrição preliminar, com a qual vamos terminar nossa abordagem de hoje e que pretendemos continuar amanhã, acrescentando dados mais exatos e comprováveis. É importante retermos o pensamento de que podemos pesquisar no âmbito suprassensível e depois indagar se a expressão física esperada para o suprassensível realmente existe. Como se trata aqui, todavia, do portal de entrada do âmbito sensível para o suprassensível, os senhores compreenderão que esses órgãos são bastante dúbios para a ciência física, da qual obterão apenas informações insatisfatórias e insuficientes referentes a eles. 24 de março de 1911. Os sistemas de forças suprassensíveis. Antes de continuarmos nossas considerações, será minha tarefa apresentar hoje alguns conceitos necessários à sequência de nossas exposições. Nesse sentido, é extremamente importante nos entendermos sobre o significado do que denominamos um órgão físico, ou melhor, a expressão física de um órgão, do ponto de vista da ciência espiritual, da antroposofia. Pois os senhores já viram que é possível, por exemplo, falar sobre o baço de um modo tal que o baço físico pode até ser retirado materialmente ou tornar-se inútil sem que o chamado baço no sentido antroposófico seja desligado de suas atividades. Quando desligamos, retiramos um desses órgãos físicos, permanece no organismo a atividade, a mobilidade interior que era exercida pelo órgão. Disso podemos ver. E eu lhes peço encarecidamente assimilar um conceito para o que vou expor traço, que mesmo abstraindo-nos de tudo o que pode ser visto, observado fisicamente num desses órgãos, naturalmente isso não vale para um órgão qualquer, ainda resta a função determinada de cada um. Devemos atribuir ao âmbito suprassensível do organismo humano que permanece e continua exercendo a função. Mas quando falamos, no sentido de nossa ciência espiritual, de órgãos como o baço, o fígado, a bile, os rins, o pulmão e assim por diante, não nos referimos de imediato ao que vemos fisicamente. Ao pronunciar esses nomes designamos, com eles, os sistemas de forças que atuam nesses órgãos, sistemas de natureza suprassensível. Por isso devemos imaginar, principalmente no caso do baço, um sistema de forças não visível exteriormente quando falamos a seu respeito no sentido da ciência espiritual. No desenho que agora faço, suponhamos um sistema de forças fisicamente não visível, perceptível apenas a uma visão suprassensorial. Algo assim, por exemplo, seria perceptível na região do nosso baço apenas como um sistema de força suprassensorial. Se atentarmos ao fato de que em realidade esse sistema de forças suprassensorial está preenchido com matéria sensível no organismo humano diante de nós, deveremos perguntar-nos, como podemos imaginar a relação entre esse sistema de forças suprassensorial e a matéria sensível? Creio não lhes ser difícil imaginar que pelo espaço podem transitar forças a princípio não visíveis sensorialmente. Basta lembrarmos o seguinte: quem, por exemplo, nunca ouviu falar da realidade do ar numa garrafa d'água esvaziada será da opinião de que a garrafa está completamente vazia. Alguém que ignora a física ficará bastante surpreso ao ver que, ao colocarmos uma garrafa vazia sobre a mesa, tendo um funil de gargalo estreito bem adaptado ao gargalo, e rapidamente despejarmos água por ele, a água ficará retida no funil, não podendo escorrer para dentro da garrafa porque a contrapressão do ar impede a entrada da água na garrafa. Essa pessoa perceberá que na garrafa existe algo, invisível para ela, que retém água. Imaginem esse conceito um pouco mais abrangente, e não será difícil compreenderem que o espaço pode estar permeado por sistemas de forças que, por enquanto,
são de natureza suprassensível, de modo que não podemos cortá-los com uma faca, e que eles tampouco podem ser atacados com um órgão físico que é sua expressão material, por exemplo, o baço, adoece. Devemos imaginar que esse sistema de forças suprassensível está numa relação tal com o que vemos como órgão físico e sensível que a matéria física se deposita nesse sistema de forças atraída pelos pontos e linhas de força, tornando-se assim um órgão físico. Sendo assim, podemos dizer que o motivo pelo qual na região do baço, por exemplo, aparece um órgão físico e sensorial é o fato de, ali, sistemas de forças preencherem o espaço de maneira bem determinada, atraindo a matéria de forma que esta se deposite tal qual vemos no órgão externo do baço ao observá-lo anatomicamente. Assim os senhores podem imaginar os mais diferentes órgãos no organismo humano. Primeiro eles são predispostos no âmbito suprassensível e depois preenchidos de matéria física sob a influência dos mais diversos sistemas de forças suprassensíveis. Por isso devemos ver nesses sistemas de forças, antes de mais nada, um organismo suprassensível diferenciado em si, que incorpora a matéria física das mais diferentes maneiras e cuja complexidade o órgão físico nele incorporado só consegue seguir de modo incompleto. Com isso não obtivemos somente o conceito da relação entre os sistemas de forças suprassensíveis e os órgãos físico-materiais neles incorporados, mas ao mesmo tempo também um outro conceito, o da nutrição do organismo integral. Em que consiste essa nutrição do organismo integral? Ela consiste num preparo tal dos alimentos ingeridos que seja possível conduzi-los aos diferentes órgãos, que depois incorporarão as substâncias. Nas próximas conferências ainda veremos como esse conceito geral de nutrição, que se apresenta como uma força de atração dos diferentes sistemas orgânicos diante dos alimentos, se relaciona com a origem de cada homem, com a embriogênese de cada homem situada antes do nascimento. O conceito mais amplo de nutrição é, portanto, aquele em que, por meio de sistemas de forças suprassensíveis, por meio de um organismo suprassensível, as diferentes substâncias nutritivas são absorvidas e incorporadas das formas mais diversas no organismo físico. Ora, devemos ver com clareza que o corpo etérico do homem, depois do corpo físico, é o próximo membro suprassensível da organização humana. Esse corpo etérico, embora seja o mais grosseiro dos membros suprassensíveis, serve de base ao organismo total, como um arquétipo suprassensível. Ele é estruturado, diferenciado em si e contém os mais variados sistemas de forças para poder incorporar as substâncias ingeridas pela alimentação. Depois desse corpo etérico, que podemos considerar como sendo o arquétipo do organismo humano, temos um membro mais elevado da entidade humana, o assim chamado corpo astral. Veremos nas próximas conferências como ambos se ligam. O corpo astral só pode incorporar-se quando tanto o organismo físico quanto o etérico já estão preparados, de acordo com as suas disposições. Os outros dois organismos são uma precondição para ele. Além disso, temos depois o que designamos por eu humano, de forma que a entidade humana se constitui desses 4 membros. Podemos imaginar, então, que já existem no próprio corpo etérico certos sistemas de forças que atraem as substâncias alimentares e depois as estruturam no organismo físico, de um modo bem determinado. Contudo, podemos imaginar também que um tal sistema de forças não seja determinado apenas pelo corpo etérico, mas também pelo corpo astral, e que este envia suas forças àquele. Deste modo, se nos abstraíssemos do órgão físico teríamos primeiro o sistema de forças etérico, depois o sistema de forças astral permeando o interior de maneira bem determinada, e poderíamos imaginar que aí ainda penetram as radiações do eu. Ora, pode haver órgãos integrados de tal maneira no organismo que sua característica essencial seja o fato de as correntes etéricas, segundo suas particularidades, terem atuado de maneira ainda pouco determinada. De modo que,
Se fizéssemos a pesquisa oculta do espaço onde se encontra um órgão nessas condições, notaríamos a parte etérica desse órgão bem pouco diferenciada em si própria, ou seja, contendo apenas uma parte reduzida desses sistemas de forças, mas, em contrapartida, essa parte do corpo etérico é influenciada por intensas forças astrais. Então, quando a matéria física se incorpora num órgão assim constituído, o corpo etérico exerce apenas uma fraca atração sobre as substâncias a serem incorporadas, e a principal força de atração sobre esse órgão será exercida pelo corpo astral, como se as respectivas substâncias fossem levadas para dentro dele diretamente por este último. A partir disso, os senhores podem concluir que os órgãos humanos têm valores bem distintos. Há órgãos dos quais podemos afirmar que são determinados principalmente por sistemas de forças do corpo etérico, outros são mais determinados por correntes ou forças do corpo astral, enquanto ainda outros são mais determinados por correntes do eu. Das considerações feitas nas conferências anteriores, os senhores podem concluir que principalmente o sistema orgânico que conduz nosso sangue depende essencialmente das radiações oriundas do nosso eu. O sangue humano, portanto, está relacionado essencialmente com correntes e radiações do eu humano. Os outros sistemas orgânicos e seus conteúdos são determinados pelos membros suprassensíveis da natureza humana nas mais diversas graduações. Ao considerarmos o corpo físico em si, que também representa um sistema de forças, poderá ocorrer o contrário se nos abstrairmos de seus membros superiores. Podemos imaginar o corpo físico como que composto de substâncias do mundo exterior, as quais também possuem suas leis internas mas são introduzidas transformadas no corpo físico. Portanto, o corpo físico também é um sistema de forças. Então os senhores também podem imaginar que o organismo físico pode retroagir sobre o sistema de forças etérico, sobre o astral e até sobre o sistema do eu. Devemos supor que o sistema de forças etérico não seja apenas aprendido pelo sistema de forças astral ou do eu, mas que também seja possível haver órgãos onde as forças etéricas estejam de tal modo sujeitas ao sistema físico de forças que este acabe predominando. Os órgãos em que predomina o corpo físico, sendo, portanto, menos influenciados pelos membros superiores da organização humana, são principalmente aqueles considerados, no sentido mais amplo, órgãos secretores, todos os órgãos glandulares, todos os órgãos de secreção em geral. Todos os órgãos que diretamente secretam substâncias são estimulados a realizar essa secreção de substâncias, ou seja, há um processo que tem seu significado essencial dentro do mundo puramente físico, principalmente pelas forças do organismo físico. Em qualquer parte do organismo humano onde existam esses órgãos, se eles estão destinados principalmente a secretar substâncias, devemos estar cientes de que, sendo tais órgãos principalmente instrumentos dos sistemas de forças físicos, quando adoecem, tornam-se inúteis ou são retirados, eles levam o organismo infalivelmente à destruição, não podendo este desenvolver-se adequadamente e, finalmente, não podendo mais viver. Os senhores veem, no exemplo de um órgão como o baço, do qual falamos ontem, que ele causa menos distúrbios às funções do corpo físico, quando adoece ou se torna inútil por qualquer outro motivo, ou mesmo quando tem de ser retirado cirurgicamente, do que ocorre com outros órgãos, porque é influenciado de maneira particularmente intensa pelas partes suprassensíveis da natureza humana, pelo corpo etérico e principalmente pelo corpo astral. Nos órgãos em que predomina o sistema de forças físicas, é diferente. Um adoecimento da tireoide, por exemplo, que em determinadas doenças aumenta de volume formando o chamado bócio, pode ser prejudicial ao organismo todo. No entanto, ela não pode tornar-se totalmente inútil ou ser completamente extirpada, pois tem de manifestar seus efeitos pelo fato de o processo físico causado por ela ser essencial à economia geral do organismo humano.
Pode haver órgãos dependentes em alto grau dos sistemas de forças suprassensíveis da organização humana, mas também sujeitos ao organismo físico e estimulados a secretar substâncias por meio das forças deste. O fígado e os rins pertencem a esse tipo de órgão. Trata-se de órgãos que, como o baço, dependem dos membros suprassensíveis do organismo humano, do corpo etérico e do corpo astral mas que, por assim dizer, em suas atividades são aprisionados pelas forças do organismo físico, são puxados para baixo até as forças do âmbito físico. Disso resulta a ser de importância muito maior do que no caso de outros órgãos o fato de eles, como órgãos físicos, estarem sádios, visto que no baço, por exemplo, o físico é de pouca importância, sendo superado de longe pela influência provinda dos membros suprassensíveis da organização humana. Do baço podemos dizer que se trata de um órgão muito espiritual, uma vez que a parte física desse órgão tem um significado bastante reduzido. Por esse motivo o baço sempre foi considerado e descrito como um órgão especialmente espiritual na literatura oculta de todos os tempos, a qual teve sua origem em círculos onde realmente se sabia algo sobre esses assuntos. Com isso obtivemos, por assim dizer, o conceito do organismo integral, em que cada órgão pode ser considerado um sistema de forças suprassensível, onde a substância material é de algum modo incorporada pelo processo nutritivo integral. Um outro conceito que devemos adquirir é o seguinte: o que representa para o homem, em geral, a absorção seja de uma substância, seja de algo espiritual causado por nossa atividade anímica, por exemplo, a percepção. E o que significa a secreção, a emissão de uma substância. Partamos inicialmente do processo secretório no sentido mais amplo. Já sabemos que, dos alimentos ingeridos, uma grande parte do elemento material é eliminada pelo trato digestivo. Sabemos também que o gás carbônico é eliminado do organismo humano pelos pulmões. Temos mais um processo secretor ocorrendo por meio dos rins e ainda um outro pela pele. Neste último, que consiste inicialmente na formação de suor, mas também em tudo o que, num sentido mais amplo, deve ser considerado um processo secretor cutâneo, devemos reconhecer aquelas secreções, e eu lhes peço atentar a isso, que no homem ocorrem no limite exterior, na periferia mais externa de seu corpo. Então devemos indagar, que significado o processo secretor tem para o homem? O significado de um processo secretor só pode tornar-se claro com o que veremos a seguir. Os senhores verão que sem os conceitos desenvolvidos por nós hoje não poderemos prosseguir de forma alguma na observação do organismo humano. Para dirigir gradualmente nossos pensamentos à natureza essencial de um processo secretor, eu gostaria de apresentar-lhes um outro conceito que, aliás, tem apenas uma semelhança longínqua com o processo de secreção, isto é, o conceito de nossa autopercepção. Considerem que realmente possam dizer tratar-se de uma espécie de autopercepção quando entram num recinto e, por descuido, se chocam com algum objeto duro. Este choque é basicamente uma percepção de si mesmo. Trata-se de uma autopercepção pelo fato de o acontecimento devido ao choque ter se tornado um acontecimento interior. O que representa para os senhores esse choque com um objeto estranho? Ele é a causa de um sofrimento, de uma dor. O processo doloroso passa-se meramente no interior. Portanto, um processo interior é provocado quando os senhores entram em contato com um objeto estranho que está em seu caminho, representando um obstáculo. A percepção desse obstáculo é que provoca o processo interior manifesto como dor. No fundo, os senhores podem facilmente imaginar que nada mais precisarão saber para vivenciar a percepção de si próprios causada pelo choque com um objeto exterior. Suponham que, no escuro, se choquem com um objeto do qual nada saibam, e com tal violência que nem consigam imaginar qual seja sua natureza, percebendo apenas o efeito do choque como dor.
Os senhores sentem de tal modo os efeitos do choque que vivenciam o processo dentro de si mesmos. Não vivenciam outra coisa senão um processo interior, e isto é o essencial. Mesmo se disserem choquei-me com um objeto exterior, trata-se de uma conclusão relativamente inconsciente de uma vivência interior provocada por um obstáculo externo. Disso os senhores podem concluir que o homem percebe seu interior ao encontrar um obstáculo. Devemos ter o seguinte conceito: